A Autoridade Nacional Palestina e, sobretudo, o Fatah, têm apostado sem sucesso em negociar com Israel desde os acordos de Oslo 30 anos atrás. Paradoxalmente, a ação militar do Hamas, que não aceitou diretamente essas negociações, mas chegou a admitir em 2006 a possibilidade de aceitar a criação dos dois estados, um árabe e um judeu, essa ação militar pode criar um espaço de negociação, inclusive para o Fatah e para a OLP? Berzoini. Não me parece que haja qualquer viabilidade de retomar, a partir dessa ação do Hamas, uma negociação. Na verdade, a radicalização é crescente e parece que há um objetivo claro do governo de Israel de não dar espaço para a negociação para ganhar tempo para consumar esse massacre de fato. Claro que é um massacre que pode dar totalmente errado para Israel. Pode ter, na verdade, uma reação que, inclusive, generalize o conflito na região. Embora, ao que tudo indica, todos os atores da região estão tentando evitar isso. Mas o nível de radicalização é tão brutal, a quantidade de mortos, de feridos, de pessoas que estão sem água, sem acesso a medicamentos, os hospitais sem acesso a combustível para acionar os geradores, para garantir as cirurgias ou mesmo o funcionamento de equipamentos hospitalares. Ou seja, é um processo de massacre mesmo para resultar em muito mais mortos. E quando eles vão para a reunião do Conselho de Segurança, com essa atitude, com essa postura arrogante, provocando não apenas a autoridade palestina, mas provocando fundamentalmente a direção da própria ONU, com a provocação ao secretário-geral da ONU, ainda que nós saibamos da fraqueza do Guterres em termos de liderança do processo, mas hoje ele fez uma fala contundente onde ele contextualizou todos os aspectos desse conflito. E isso coloca, evidentemente, a demonstração de que não há nenhuma vontade de encontrar uma saída negociada. Como eu disse anteriormente, sequer para a abertura de corredores humanitários consistentes ou para a saída de palestinos que queiram sair ou para a entrada de suprimentos que possam assegurar a sobrevivência. Ao que tudo indica, esse movimento do Hamas só provocou a intenção do próprio Netanyahu de atacar a faixa de Gaza e promover internamente uma coesão em torno do seu governo, ainda que uma coesão frágil, que há muitas críticas às falhas de segurança que ocorreram no dia 7, mas essas falhas de segurança, obviamente, estão hoje eclipsadas pela unidade teórica em torno do que aconteceu no dia 7 e da reação do governo que está massacrando o povo palestino sem dar qualquer chance de sobrevivência. Obrigado, Berzoini. Eu vou passar a palavra para a Rita e vou colocar no ar na tela uma matéria do Opera Mundi que trata dessa discussão entre o Guterres e Israel. Tá certo? Rita, não é Rose. Hoje todo mundo é com R aqui, o pessoal o José Igor está se confundindo. Rita. Bom, eu acho que é importante, em 30 segundos, contextualizar os acordos de Oslo. Não sei, a gente tem uma audiência super erudita, mas às vezes aparece alguém novo aqui que não conhece, né? Lembrar que os acordos de Oslo aconteceram ali em 93, 95, e eles previam, o primeiro deles previa o fim do conflito, né? Previa um escalonamento onde haveria áreas em que a Autoridade Nacional Palestina governaria plenamente, outras áreas haveria ali uma divisão entre governo civil da Autoridade Nacional Palestina e militar de Israel, e previa um avanço na solução dos dois estados, né? E é importante lembrar disso, e importante lembrar também que após a assinatura desses acordos, em 95, o premier israelense foi assassinado por um radical, um judeu radical, né? Ortodoxo. Por que eu estou lembrando disso?
para lembrar que Israel não cumpriu nenhum ponto dos acordos de Oslo. Nenhum ponto. E que a gente chega na situação atual, que é muito pior do que a situação que os palestinos já se encontravam nos anos 90, que era uma situação muito ruim, e numa situação em que a gente tem a faixa de Gaza cada vez mais espremida e a região da Cisjordânia também com avanço de ocupação de assentamentos ilegais de colonos israelenses, né? Lembrando que a Cisjordânia, quem domina é o Fatah, né? E não o Hamas. E lembrando também que durante esses 18 dias morreram muitas pessoas também na Cisjordânia e não só na faixa de Gaza. Por que eu estou recuperando isso e enfatizando para poder responder a pergunta? Porque me parece que Israel não tem nenhum interesse em cumprir os acordos de Oslo. Porque se tivesse interesse, já tinha cumprido. Né? Quantos governos, quantas coalizões com ampla maioria? Agora eles estão numa encalacrada lá que ninguém tem maioria, custaram formar um governo e é um governo muito instável, com muita oposição. Mas tiveram governos com maioria razoável ao longo dos anos e não conseguiram avançar nenhum ponto. Então, Israel não tem interesse nenhum em cumprir os acordos de Oslo. Não vai ser essa guerra, não vai ser um tratado, um acordo posterior a essa agressão de Israel, né, que vai resolver e que vai fazer que Israel cumpra esses acordos. Infelizmente, hoje eu tenho uma opinião que é uma opinião muito impopular, mas a opinião de que Israel só vai negociar se acontecer algum tipo de espraiamento do conflito no Oriente Médio, de modo que Israel fique numa situação pior e fique numa situação de minoria, vamos dizer assim, de insustentável. Embora a gente saiba da superioridade militar de Israel, da imensa... do tamanho do exército de Israel, do quão bem armado é o exército de Israel, e muitos de nós suspeitemos que Israel também deseja um espraiamento do conflito, né, uma vez que bombardeia o sul do Líbano, que faz ilações em relação ao Irã, que faz provocações em relação aos países da região. Mas, infelizmente, me parece que o único ponto de inflexão de Israel hoje se for militarmente ameaçado. E aí não vai ser pelos palestinos, não vai ser o Hamas que vai ameaçar Israel, né? E sim um espraiamento do conflito para toda a região com a entrada do Hezbollah, com a entrada do Irã. Infelizmente, me parece que só algo assim mudaria a chave. Ou se a política dos Estados Unidos mudasse completamente. Mas isso eu acho que é pergunta para uma outra, tema para uma outra pergunta, e o meu tempo já acabou. Tá certo. Rose Martins, vamos completar essa rodada. Só sublinhar uma informação que a Rita trouxe na outra pergunta, sobre a destruição das bases do Estado Islâmico, né, da participação síria e Rússia e Irã, né, porque eu não falei isso, eu falei sobre essa coalizão, mas é importante sublinhar isso, né, nem foram os Estados Unidos que ajudaram a Síria nessa tarefa de derrotar o Estado Islâmico dentro do território da Síria, sobretudo, que é onde estavam agindo na guerra civil. Bom, eu concordo muito com o que a Rita falou, sobre até esse ponto que ela tocou, sobre a opinião impopular. Israel já provou que não quer sentar para negociar. E esse conflito, dá para a gente, algo nos ajuda a analisar ele, porque ele tem muito tempo. Então, são muitos elementos durante todos esses anos, essas décadas, mais de 75 anos por aí, né, mais de 7 décadas, que nos permite pegar vários acontecimentos e fazer uma análise até mais profunda. E tem vários pontos, tem as resoluções da ONU, várias resoluções da ONU, tem a questão com os países árabes, tem os acordos de Oslo, tem o fato de que em 2006 o Hamas aceitou a solução de 2 estados, mas nada disso tem feito com que Israel diminua a violência com que eles se dirigem ao povo palestino e ao regime de apartheid que eles promovem, né? Colocam a população de judeus é tratada de um jeito e os palestinos árabes são tratados de outro. E nada tem feito com que isso mude. É impressionante. O Breno usou uma palavra aqui no outro programa, e é verdade, eles são irredutíveis. E tem um apoio
dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. Então, é uma situação extremamente dura para os palestinos. E aí, no sentido do que a Rita falou, e eu concordo, o que eu acho que pode fazer com que Israel volte, né, para a mesa de negociações em outra posição, que eu acho também que é muito difícil, é que a vida para eles, de seus cidadãos, esteja correndo risco. E isso implica num conflito com maiores dimensões. E um conflito com maiores dimensões com outros atores, obviamente. E isso também a gente não sabe se vai ser possível. Outro ponto que possa fazer, e a Rita também falou, é uma mudança na política dos Estados Unidos. Isso também é extremamente complicado, porque os democratas e os republicanos têm a mesma posição sobre Israel. O discurso e a retórica pode ter alguma diferença, mas na prática é a mesma política de apoio, apoio financeiro, militar e político ideológico às ações de Israel. Mas eu acho que também tem uma questão que a gente tem que pensar agora até, né, muita gente gosta de falar de mundo multipolar, eu tenho críticas um pouco a essa tese, mas eu acho que os países, né, que estão reivindicando essa nova posição no sistema internacional precisam pressionar o Estado de Israel, cortar relações diplomáticas, aderir àquela campanha de sanções, boicotes, para tentar, de todas as frentes, da frente política, pelo menos, criar um quadro desconfortável para o Estado de Israel, para ver se isso surte algum resultado do ponto de vista deles sentarem para ver o que se pode fazer naquela região, porque a gente está falando de 15 dias para cá, de mais de 1.500 crianças mortas. Então, é algo, está acontecendo uma catástrofe em Gaza, também na Cisjordânia, e eles são irredutíveis. Então, eu penso que a força militar e o aperto político, nesse momento, é o que pode fazer com que mude a posição de Israel, porque em relação ao apoio norte-americano é o que eu sou mais descrente, né, dos Estados Unidos afrouxarem o apoio a Israel. Ficou claro na última votação da resolução da ONU. Certo. Rose, obrigado.